sou Érica Ferreira e este é o nosso 6 quadrinhos. Se você está assistindo esse vídeo, significa que com a graça de Deus ainda estamos no ar. Gostaria de desejar a todos, já que este é o nosso primeiro vídeo do ano, um excelente 2021 e vamos juntos mais esse ano aí, galera. Para nosso primeiro vídeo review de 2021, lembrando que a partir de agora nossos vídeos não terão mais histórias completas e não terão mais spoiler. Para este primeiro vídeo, a edição escolhida foi esta aqui, que é a edição comemorativa dos 50 anos de carreira do Pedro Mauro, que é o Cowboy e Outras Histórias. Foi uma edição que foi o meu primeiro apoio no Catarse. Pedro Mauro, que é o nosso artista brasileiro, que é desenhista da Bonelli Editore. Esta edição aqui, né, este livro comemorativo de 50 anos da carreira do Pedro Mauro, contém 8 histórias, das quais eu farei um breve resuminho aqui, mas na aquisição deste volume nós tivemos vários brindes extras, como por exemplo a máscara. Quando eu fiz a aquisição, confesso que eu achei que até ser lançado a máscara ela estaria fora de moda, mas pelo contrário, né, estamos firme e forte aí usando máscara até hoje. Além da máscara, vieram 2 marcadores de página. Teve uma sobrecapa, né, no livro. Isso aqui ficaria interessante até emoldurar, não sei como que tá aparecendo aí pra vocês que eu não tô vendo. Deixa eu dar uma olhada aí, ó. Mas ficaria interessante até emoldurar, ficaria um belo quadro aqui com essa arte do Pedro Mauro. Além dessa sobrecapa, nós tivemos artes de alguns artistas. Por exemplo, Augusto Miniguiti, Rafael Della Torre, Mike Deodato Jr., Robson Rocha, Roger Cruz, Eduardo Ferigato, Eduardo Scal, Carlos Stefan e o Anilton Freire. Então estes foram os brindes do apoio para quem pegou essa edição no Catarse. Confesso que eu não sei, como eu adquiri no Catarse, eu confesso que eu não sei como quem não adquiriu na época consegue fazer essa aquisição. Assim que eu descobrir, provavelmente quando esse vídeo for pro ar eu já terei descoberto, eu vou deixar na descrição se tem alguma outra forma para quem não apoiou na época no Catarse, se tiver como fazer a aquisição agora, beleza? Lembrando que na descrição tem o link do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp, que é grátis. Lá a gente divulga sempre ofertas de quadrinhos, né, promoções, os melhores preços. Inclusive, se algo acontecer com o canal, nós teremos 2 formas de depois nos reencontrarmos, que é justamente através do grupo do WhatsApp. Se de repente eu tiver que fazer um outro canal, eu divulgo no grupo do WhatsApp, e através do Instagram, que é o @6quadrinhos. Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre esta edição de Cowboy e Outras Histórias, edição comemorativa de 50 anos do Pedro Mauro. Como eu disse, a edição comemorativa de 50 anos de carreira do Pedro Mauro, as histórias que contemplam este volume, elas foram escritas por ele, escritas e desenhadas entre os anos de 1970 e 1971, onde Pedro Mauro era um jovem de 17 anos, e este livro aqui ele conta um pouco do início da carreira do Pedro como desenhista. História Ouro de Sal River, que é esta história aqui, que trata de um duelo entre cowboys. Houve um roubo de uma carga de ouro, esse ouro ele foi enterrado e esses cowboys eles estão brigando aí para ver quem é que vai ficar com esse ouro que foi enterrado. Então, como dá para ver aqui, existem várias cenas de ação nessa primeira história. Então, resumidamente é isso. A história do livro é
Pancho 1. Aliás, eu não comentei, mas Pancho é o personagem principal do Pedro Mauro neste volume aqui. Inclusive, aquelas artes todas que eu mostrei que vieram de brinde na promoção lá do Catarse são releituras do personagem Pancho feito por todos aqueles artistas que eu falei. Então aqui, ó, então nesta história aqui, que é intitulada de Carga Pesada, o Pancho ele está perseguindo um bando que roubou uma carga de nitroglicerina do governo. Então deixa eu achar uma outra página aqui e mostrar pra vocês, ó, só pra vocês terem uma ideia da arte. Nessa segunda história, inclusive, tem uma cena muito boa de luta corporal em que o Pancho, por 2 vezes, ele quase foi atingido por uma bala, mas o revólver ele falha na hora, então é uma cena bastante emocionante, até intensiar ela. A história de número 3 é Passagem para o Inferno, onde houve um roubo de ouro e os 2 ladrões que estão prestes a ser executados, eles são resgatados pelos comparsas. E o Pancho ele vai ajudar a solucionar tanto o roubo quanto esta fuga. Deixa eu achar uma outra página aqui com mais desenhos para mostrar para vocês. Ó, essa aqui eu acho bastante interessante, essa aqui onde eu tô com o dedo. Lembrando que o Pedro Mauro era um jovenzinho de apenas 17 anos quando fazia esses desenhos na década de 70, entre os anos de 70 e 71. História de número 4, que é Duelo na Cidade Fantasma. Uma pequena cidade, ela estava em ascensão e iniciou um povoado nela em busca de ouro existente lá na região. Mas tinha um homem que era o Abutre, que ele passou a comandar todos os garimpeiros e ficar com a metade do ouro. Quem não concordasse com esse Abutre e cruzasse o seu caminho acabava sendo morto por ele. Então o Pancho ele chega nessa cidade quando ela já está praticamente deteriorada e ele vai tentar enfrentar esse Abutre. O Pancho, olha que desenho legal, estava quase morto lá no deserto antes de chegar aí nessa cidade, nessa cidadela fantasma. A quinta história do volume é intitulada de Um Homem Chamado Ramírez, em que o Pancho ele encontra o cadáver de um homem. Junto a este cadáver tinha um retrato. O Pancho ele consegue chegar até a mulher do retrato, descobre que ela está sendo chantageada pelos assassinos desse homem, e então ele resolve partir em sua defesa. Aqui um pouquinho mais da arte desta história. A sexta história é intitulada de Um Coach e a Fama. Não sei se vocês vão percebendo, pelo pouco que dá para eu mostrar aí, a evolução do Pedro Mauro, inclusive em relação aos desenhos. Então aqui, ó, O Coach e a Fama, onde um famoso pistoleiro ele foi morto por um desafeto, e um jovem rapaz ele leva a fama pelo assassinato desse pistoleiro, o que acaba colocando ele em uma situação perigosa, já que ele foi recrutado por um outro bando de assaltantes de banco, já que ele ficou famoso por supostamente ter assassinado este pistoleiro. Este quadrinho aqui, ó, aumentado, ele se transforma nesta arte aqui. Então aqui é o que eu falo sobre a evolução do Pedro, inclusive em relação aos traços. Acho que à medida que as histórias elas vão avançando, dá meio que para perceber isso também. Já Olho por Olho é a nossa sétima história neste período de entre 1970 e 1971. Para mim, em termos de roteiro, foi a história que eu mais gostei. É a história onde um justiceiro e um caçador de recompensa eles se unem na caçada a um mesmo homem, e um passa a ser os olhos do outro nesta caçada. Um pouquinho mais da arte desta sétima história. E a oitava história, que é Em Nome do Pai, é uma história meio que bônus, que é uma história que foi feita recente. Ela foi feita em setembro de 2020, especialmente, acredito eu, para este volume, que é onde o Pancho ele se junta a Sarah Jones, que está em busca de justiça e de honrar o nome do seu pai. Honrar o seu pai. Eu frisei bastante que o período de
desenho das histórias iniciais foi durante os anos de 1970 e 1971. O Pedro Mauro, como eu disse, ele estava no início de carreira. Se você reparou um pouco nos primeiros desenhos que eu mostrei, havia uma certa ausência de detalhes, assim, de cenários, coisas que nessa história aqui, que é a recente, já dá pra ver nitidamente a mudança, já tem vários detalhes aí em relação às paisagens. Então é isso, pessoal. Vale lembrar então que a aquisição foi feita pelo Catarse. É uma edição aqui, ó, de capa dura. São 172 páginas, o formato 21 por 28. E o papel no interior, não sei se deu para perceber, mas no interior o miolo é offset, que é basicamente semelhante ao nosso papel offset, papel sulfite. Beleza, espero que vocês tenham gostado deste novo modelo de review aí para 2021. Por hoje é só, lembre-se que se gostou, curte, comenta, compartilha, segue lá no Instagram, @6quadrinho, ou entra no grupo do WhatsApp. Caso haja a possibilidade de aquisição desse quadrinho por outro meio, uma vez que a campanha do Catarse ela já se encerrou aí com mais de 400% de sucesso de vendas. Caso haja a oportunidade de aquisição por outro meio, deixarei também o link aí na descrição. Então por hoje é só e até mais!